volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exige a peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center Odontologia especializada e Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 3304-0334, Lapa Reforço de Fundações, o fim das trincas e rachaduras. O Conexão de hoje conversando aqui sobre finanças com o consultor financeiro Américo Pinotti, que nos honra com sua presença aqui. Falou um pouco, fez uma análise do mercado financeiro, falou um pouco sobre, traçou aí um raio-x das empresas atualmente, nesse momento, né? Que é um momento que a gente precisa ter atenção, sim, né? É como a gente imagina assim, o barco, né? Você precisa estar muito atento aí para que o leme você não perca o leme das mãos ali, enfim. Se for a vela, então você tem que ver para que lado o vento está soprando para você não fazer coisa errada. Mas, Américo, a gente foi para o intervalo e você falava aí um pouco com relação, me chamou a atenção, que você disse assim, olha, o administrador, ele não precisa ser, e necessariamente ele não deve ser o cara que é a cara da empresa, o vendedor, aquele que gera receita para a empresa. E que o empresário hoje, na maioria das vezes, perde muito tempo com essas questões relativas à administração, não que não sejam importantes, mas quer dizer, se você não tiver o recurso, foi o que você falou, não vai resolver o problema. Como é que você trata isso? Como é que você, imaginando assim uma assessoria, uma consultoria, é possível você redesenhar isso, realinhar? E como é que você consegue fazer? Porque eu acho que o maior desafio aí é fazer com que o empresário entenda isso, não é? Sim. O empresário ele tem conhecimento no produto específico dele, mas ele tem toda uma estrutura por trás. Ele precisa entender de logística, ele precisa entender do marketing dele, ele precisa definir quem que é o público-alvo, ele precisa entender os concorrentes, ele precisa entender o preço do produto dele, né? Os canais aonde ele vai alcançar o cliente. Então é importante uma profissionalização, como nós estávamos falando, né? E a consultoria, ela traz essa profissionalização porque abre a mente do empresário para que ele entenda que ele precisa estudar. E o que o mercado, ele muda a todo instante, né? Antigamente, como é que você falava com as pessoas? Você pegava o telefone, 10 anos atrás, e ligava. Hoje, como é que você fala com a pessoa? Quantas ferramentas, quantos aplicativos nós temos, né? Então, o que o empresário precisa entender é que, primeiro, ele precisa ter um plano de negócio. Ele não pode justamente abrir uma empresa e esperar o cliente vir. Antigamente se fazia isso, hoje não. Hoje nós precisamos ir atrás do nosso cliente, atrás do consumidor. Porque hoje ele tem acesso, ele está na casa dele com o celular na mão, na palma da mão dele, ele tem uma série de serviços, oferta, nós temos oferta de vários produtos, né? E aí ele tem que entender como é que funciona. Porque muitas vezes o que acontece? Falando das mídias digitais hoje que está muito na moda, ele quer fazer um anúncio na TV. Então eu vou fazer um anúncio na TV, quem que é meu público-alvo? Eu vou fazer um anúncio no Facebook, quem que é meu público-alvo? E muitas vezes ele não define isso. Porque muitas vezes nós não temos conhecimento. Porque, por exemplo, uma pessoa que está no Facebook, ela não está procurando um serviço para comprar. É diferente de quando você entra na internet e vai lá no Buscapé, vai lá no Google e lança um serviço que você quer comprar. Lá tem um interesse que está despertado. Então, hoje se fala muito das agências de marketing trabalhando, mas ele precisa ter um plano de negócio. Ele precisa definir, que é o que as empresas de consultoria mostram isso para o empresário. Ele precisa definir qual que é a missão dele. Por que eu tenho um negócio? É só para mim ganhar dinheiro? É para isso que eu estou no mercado? O consumidor mudou. O consumidor observa tudo. Qual que é a minha visão de negócio, minha visão de futuro? O que vai ser da minha empresa daqui 10, 15, 20 anos? Não é? Nós tínhamos a Polaroid. O que ela fazia? Fotos instantâneas. Você precisa de foto instantânea hoje impressa? E é impressionante, por quê? Porque a máquina digital começou estudos em 71 dentro da Kodak. E em 2012, a Kodak pediu falência nos Estados Unidos, porque ela não acreditou na ideia de máquina digital. Então, hoje, o que acontece? Muitos segmentos, um segmento que está na área de serviços, ela está cruzando com outro produto. Então, hoje você abre, por exemplo, o Facebook, você abre o Instagram, você pega o Google, né? Esses tempos lançou o Pokémon, lembra aquela febre da garotada na rua? Porque eles estavam testando o aparelho, o mecanismo deles. Porque daqui uns dias ele vai falar para um dono de supermercado, olha,
do horário das 4 às 6 da tarde, passam tantos consumidores em frente à sua loja. E desses consumidores, tantos por cento são homens e são mulheres, casados, separados. Olha a informação que nós temos. Então, o meu negócio não pode ser de qualquer forma. Preciso ter uma missão, preciso ter uns valores. O que eu estou criando de valores para a sociedade que eu estou, para os meus concorrentes? Gráfica é um exemplo. Quantas propagandas de gráfica online você vê hoje? Meu concorrente não está só em Marília, ele está em todo o país. Às vezes ele está fora. Eu presto consultoria para uma empresa de gás que faz equipamento de sorvetes e eles têm uma máquina patenteada de palitos, né? Hoje o nosso concorrente vem da China. Ele compra, ele encomenda os palitos lá na China e traz. Então é importante ter um plano de negócio. Dentro desse plano é estabelecer objetivos. Tá, eu estou na crise, como eu vou fazer para aumentar as minhas receitas sendo que elas estão caindo? Eu preciso tomar as ações. Quais são os cenários que eu estou incluído, né, nesse plano de negócio? Quais são as minhas ameaças? O que eu tenho de ameaça hoje? O meu concorrente, ele pode ter um produto direto, mas ele pode ter um produto indireto. Eu posso ser um fabricante de margarina, né? Então, o meu concorrente direto são as pessoas que fazem margarina. Mas o meu concorrente indireto é a pessoa que vai passar a manteiga no pão, o requeijão no pão, uma geleia no pão. E às vezes nós não percebemos isso. Então isso tira o quê? Minha receita. É um concorrente. Sim. Porque às vezes nesse momento de crise você fala assim, eu vou sair hoje para jantar, e aí você vai num restaurante. Aí geralmente, né, antes desse tempo de crise, o que a gente fazia? Saía do restaurante e ia tomar um sorvete. Então às vezes hoje o consumidor está tendo que fazer uma opção. Ou ele sai para tomar um sorvete ou ele sai para ir no restaurante. Então percebe-se que uma sorveteria virou concorrente de um restaurante. E antes elas se associavam. Se associavam, né? Então isso é muito importante. Então no planejamento estratégico, eu estou dentro do cenário, eu vou ver o que eu tenho de ameaça. Mas eu tenho coisas que eu sou especialista e que ninguém faz. São as oportunidades que eu tenho no mercado. E aí eu começo a observar os meus pontos fortes e fracos, né? O que eu estou localizado na região geográfica, o que eu posso estar melhorando as minhas vendas, diminuindo os meus custos. Porque às vezes o que acontece? A gente costuma tratar tudo com áreas. Eu tenho a área de marketing, eu tenho a área de produção, eu tenho a área de vendas. Mas uma é interligada da outra. Então o que eu costumo fazer e gosto de fazer nas empresas? Eu gosto de focar em 3 aspectos da empresa. Produtos, processos e pessoas, né? Por quê? Eu tenho as finanças dentro da organização, então eu tenho meu departamento de vendas. Vamos supor que o meu problema não é a falta de venda, mas é o excesso de venda. Eu não estou conseguindo fazer caixa para poder entregar para os clientes, comprar, porque eu tenho que comprar do meu fornecedor, eu tenho que saber se o meu departamento de compras tem capacidade de comprar aquela quantidade. Porque às vezes eu compro uma quantidade X pré-datado. E se eu aumentar a minha venda e precisar, e o meu fornecedor falar para mim, eu não aumento, você compra X, eu vou te vender X. Isso pode acontecer. E isso acontece o tempo todo, né? Porque o empresário, ele não percebe quantos os detalhes fazem diferença. Um outro exemplo, ele chega no banco para pedir um empréstimo. E ele não tem a ciência disso muitas vezes. O que o banco pede? O faturamento. Só que o banco tem o contrato social. Por quê? No contrato social vai dizer se ele é Eireli, se ele é limitada, como é que esse capital está integrado. Então, às vezes, ele tem um capital lá de 300, 500 mil reais e ele coloca que ele abriu com 50 mil. O que o banco olha? Bom, se ele é uma empresa limitada e colocou no negócio dele 50 mil reais, não posso emprestar. Eu não posso emprestar mais de 50, porque ele não está acreditando no negócio dele, quem sou eu para emprestar um valor acima disso? E o fornecedor dele também vai limitar ele. Só que ele não observou que ele poderia ter integralizado 300 mil, 500 mil. O banco ia ver de forma diferente. Pô, essa pessoa tem 500 mil integralizados, está me pedindo um crédito de 50 mil reais. É diferente, é 10 vezes a mais do que ele apresentou para o banco. Então, tudo isso são mudanças que precisa ser feito, porque às vezes a gente gosta como empresário, eu também sou empresário, de dar o nosso jeitinho brasileiro, né? E fazer as coisas tudo informais. E cada vez mais as coisas vão voltar
eu não digo, mas vai se encaixar para as coisas formais. Por quê? A gente sabe que há uma sonegação muito grande hoje de impostos. Meu pai é empresário, eu cresci com isso. Porque praticamente no Brasil é impossível você conseguir arcar com todas as questões jurídicas, porque é muito caro. Hoje o governo ele é o maior sócio proprietário de um estabelecimento. Nós trabalhamos até maio como pessoa física para pagar impostos. E está distorcido por quê? Porque nos países que são ricos, a tributação não está sobre o consumo como no Brasil, está sobre a renda. Você vai para os Estados Unidos e abre uma empresa lá, você é tributado sobre o seu lucro. Aqui você tem o Simples Nacional, você é tributado sobre a sua venda. Não significa que você teve aquela lucratividade. Então o empresário precisa entender. Então a gente começa primeiro por pessoas, porque o empresário precisa entender como que funciona o mercado, seja para fornecedor, seja sistema financeiro, precisa conversar com os parceiros dele, precisa atravessar o balcão para poder entender o cliente dele, né? E as pessoas que estão junto com ele, são os funcionários, os colaboradores, ver se essa equipe está motivada, se eles estão engajados, quais são os projetos de vida pessoal. O empresário precisa entender isso porque através desse engajamento pessoal, ele vai conseguir amarrar para que o engajamento da empresa faça parte da vida daquela pessoa. E a pessoa trabalhe por ela e pela empresa. Depois nós temos a parte do quê? Que nós vamos trabalhar em processo. Como que eu faço um determinado serviço? Será que isso não pode ser melhorado? Será que isso não pode ser alterado? Né? E aí a gente começa a trabalhar todo o fluxo dentro da empresa. Às vezes a pessoa, e acontece muito, a empresa, eu estou apertado de caixa. Por quê? Às vezes não conversou com o vendedor dele. O vendedor pode, às vezes, forçar uma venda, né, para receber um cartão em débito. Mas, às vezes, o vendedor do empresário pergunta para o cliente, é crédito? Não está acostumado? Todo mundo fala, é crédito? É. E se ele inverter a pergunta, é débito? Às vezes o cara fica constrangido de dizer que é o crédito, não é? Com certeza. Ele fala, sim, débito. É débito. É. Então, olha, o que acontece? É interessante isso, porque muitas vezes a gente passa por situações assim. É uma solução que nem eu disse, o dinheiro é um processo lá final. Então, em 2 dias o dinheiro recebia na conta. Não, ele vai receber para 30 dias. Aí ele precisa desse dinheiro para 2 dias, aí ele vai antecipar. Então, uma venda que ele fez lá de R$100, ele antecipou, ele vai receber R$97, fora o custo, né, de já ter passado o cartão no crédito, porque ele tem um valor em cima, né? Então, o empresário precisa mudar essas condições. Às vezes, em outro setor, às vezes vende para 30, 60, 90. Será que eu não posso chegar para um cliente meu que compra muito tempo e perguntar, não posso te fazer em 15 dias, 30, 45 dias para diminuir o prazo de recebimento, aumentar? Então, a gente precisa o empresário precisa estar na ponta, vendo esses processos, né, em todas as áreas, para poder trabalhar e acertar. E a última questão é a questão de produto, né, que é o que eu vendo. Hoje, você não vende simplesmente um produto, né? A gente vende o quê? Sempre um serviço. Então, se eu não atender bem o cliente, né? Às vezes a gente recebe muito o quê? Promoção pelo Facebook, né? Aí o que acontece? Já aconteceu comigo. A pessoa manda para mim se eu não quero uma pizza, né? Um exemplo, à noite. Aí você pergunta o cardápio dele. Ele demora 2, 3 horas para responder. Então, em vez de ele fazer uma ação comercial que gere receita para ele, ele perdeu totalmente a credibilidade. Então, são detalhes, né? Hoje é muito bom o Tite estar na seleção, né? Porque todo mundo fala que ele observa muito os detalhes. E se a gente não começar a olhar o nosso negócio pelos detalhes, é o que faz a diferença, né? Rapidinho, deixa eu ir para o intervalo e a gente volta na sequência para falar mais aqui sobre finanças, a verdadeira aula que o Américo está passando para a gente aqui. E eu quero falar daqui a pouco sobre pessoa física. Sei que vai ser super curtinho, super rapidinho, mas vale a pena você ficar com a gente aí, não sai daí não. O intervalo a gente volta sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 33040334. É rapidinho, a gente volta já, não sai daí não.